Olá, seja bem-vindo nessa série O Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu vou falar sobre o perispírito ou psicossoma nas plantas. Então as plantas têm o corpinho dela, tem o corpo etérico, tem o perispírito, tem o corpo mental que vai dar origem a esse perispírito. E também tem o princípio inteligente que se uniu lá com o corpo mental para fazer a caminhada. Então esse perispírito é uma parte que vem se formando com o correr do tempo, porque esse corpo mental ele vai dar origem a esse perispírito, vai formando. Esse perispírito vai formando vagarosamente com o correr do tempo. Porque imagine esse princípio inteligente, quando se uniu com o corpo mental, ele começa a sua caminhada e vai fazer o estágio lá nos minerais inorgânicos. É um treino imenso da geometria, da afinidade química, vai juntando, por exemplo, os cristais é um salto imenso, já no processo evolutivo, ainda na fase dos minerais. Mas depois ele vai avançando. Imagina quantas vai e volta, quantas vezes para chegar na fase de um vírus, por exemplo, como com o vírus, que é mais um pouco, ele é quase substância inorgânica e substância orgânica, ele fica quase que é vida ou mineral, ele fica quase nesse caminho do ser, mas ele também é um estágio de grande aprendizado. Mas esse perispírito, ele vai avançando com o correr do tempo. Imagine quando está vivendo a experiência de bactérias, de fungos, ele vai vivendo essas experiências e vai aprendendo irritabilidade, impulso, até dominar, e essas informações estão ficando gravadas lá no perispírito. Quando chega nas plantas, imagine, viveu tanto tempo com as plantas aí como angiosperma, para depois entrar na gimnosperma, depois da angiosperma, até as plantas ter flores, foi um tempo imenso que custou. Até a planta poder fazer a sua evolução sexual, custou um tempo imenso. Ele vai adquirindo informações e cada vez vai ficando mais rico. Naturalmente, que esse perispírito vai ficar muito mais rico quando viver a experiência do animal, treinando os instintos. Agora, e quando chegar no homem, que vai treinar agora o livre-arbítrio, a consciência, a ideia de Deus, do bem e do mal, entender isto, é um salto. E quando chegar no ser angelical, mais outro salto ainda, que o homem não é o último estágio. Mas você veja, esse perispírito está gravado a informação. Deixa eu passar para você do homem, para você entender isto do homem. O sujeito tem, por exemplo, uma raiva, um ódio, uma mágoa, alguma coisa muito intensa. Quando ele tem isso muito intenso, o próprio organismo, porque isso é uma frequência, uma vibração, ele tem um sentimento de ódio ali, ele teve uma frequência, na maioria das vezes, o próprio organismo se encarrega de ajeitar isto. Mas às vezes a frequência desse ódio, dessa raiva, é maior do que a capacidade de defesa do corpo etérico. O corpo etérico que eu falei na outra reunião, se ele não tem capacidade, ele se desequilibra e essa informação desequilibrou o corpo etérico, às vezes vai jogar para o corpo para aparecer doença. Mas essa informação, ele passa na direção do perispírito. E o perispírito vai armazenando informações lá dentro. O perispírito armazena informações boas e ruins, é como se fosse formando uma verdadeira montanha. É como se fosse formando, assim, vórtice energético ali dentro desse perispírito, forma montanha. Então, às vezes, tem pessoas que têm montanhas de ódio, de raiva, de mágoa, de tristeza. Qualquer desequilíbrio nesse sentido, ele desequilibra. Eu vou contar para que você possa entender. Eu já dei esse exemplo, mas vou dar de novo. Vamos imaginar que um homem normal,
tenha 4 filhos, e ele seja muito preocupado em manter a família. Então ele está preocupado em ganhar dinheiro para manter a família, aquelas dificuldades normais. E ele sai cedo de casa, volta tarde, então o contato com os filhos é pouco. Aí, quando esse camarada, um dos filhos, desenvolve a sensação de abandono, sente como se fosse abandonado, e vai no psicólogo, e o psicólogo, às vezes, numa visão materialista, diz, não, é porque você se sente abandonado, porque seu pai saía muito, não tinha muito cuidado, atenção com vocês. Mas ele até coopera, diz, mas seu pai não era culpado, porque seu pai queria trabalhar para manter a família, ele procura fazer esse caminho para entendimento. Mas, na realidade, ele está dizendo uma parcial da verdade. Porque se fosse verdade isso, todos os 4 filhos teriam a sensação de abandono, mas só um que teve. Por que se teve e os outros não? Porque esse já tem gravado lá no seu perispírito o abandono. O abandono, ou foi abandonado, ou ele abandonou e gravou essa informação. Informação que é material, porque o perispírito é matéria. E essa informação de abandono, de raiva, de ódio é material, é frequência material. E essa frequência, como foi maior do que a capacidade do corpo etérico se defender, passou para o perispírito. Então ele vai ficando armazenado isso. E às vezes armazena tanto, às vezes de tantas encarnações, que a primeira contrariedade ele reage desse jeito, ele reage se desequilibrando, porque é como se essa frequência vai facilmente até o perispírito e volta e traz essa frequência, ele leva essa frequência e traz essa frequência de volta. Então o perispírito está armazenado toda essa informação. Então é muito interessante isto. Eu demorei muito para entender isso, eu vim entender, com a homeopatia eu vim entender, porque o perispírito, na realidade, todo o trabalho do Hahnemann foi para você poder entender esse caminho do perispírito, porque todas as experiências que ele faz experiência com substâncias, mas ele dá em dose subtóxica, ele dá numa frequência que ele chama de dinamização, ele entra numa frequência que vai na direção do perispírito. Então está aqui no perispírito armazenado todas as informações. Então a gente pega na planta, voltando para a planta agora, entendendo? A planta está armazenada uma série de informações. Você pega uma planta, por exemplo, a pulsatila nigra, é uma planta delicadinha, o vento balança, derruba ela fácil, mas ela não arranca, mas ela é fácil se manipular. Então você pega a pulsatila, você tira ela e faz um remédio dela, numa dinamização, e vai dar para as pessoas, quando apresenta sintomas, que está armazenado nessa pulsatila e está armazenado dentro dele. Então o sujeito às vezes tem pessoa chorosa, que chora fácil, mas ao mesmo tempo chora e quer ser consolada, porque tem gente que chora e não quer consolo, a pulsatila quer consolo. Às vezes, a pulsatila é carente, por mais que você dê, ela ainda acha que é pouco, ela é carente. Ela ao mesmo tempo frágil, mas é forte, porque ela é frágil, porque qualquer coisa derruba como o vento, mas ao mesmo tempo não arranca ela. E tem outras que é mais dura e o vento arranca a planta toda. Então a pulsatila ela apresenta uma série de sintomas que estava armazenado na planta. O que eu às vezes ficava abismado, como o sujeito que apresenta esses sintomas, que está armazenado lá na pulsatila. Então é como se a pulsatila nessa vivência viveu em frequências que está armazenada dentro da pessoa. É como se ela tivesse a frequência, por exemplo, estou dizendo, é chorona, e tem lá essa fragilidade, ao mesmo tempo carente. Você vai ver uma série de coisas, inclusive de coisas físicas, que estava também aqui armazenada. Então esse perispírito é de uma riqueza imensa. A ciência no futuro, ela vai estudar o perispírito, porque o Hahnemann é como se ele tivesse feito um mapa do perispírito. Então você vai ver lá no perispírito todas as informações, não só informações mentais,
que está lá, mentais, emocionais, mas também informações físicas armazenadas lá no perispírito. O sujeito tem tendências para determinado tipo de doença. Até mesmo gostos de alimentação está armazenada lá no perispírito. Tem pessoas, tem menino, que eles não gostam de doce. Olha, é complicado a gente entender menino não gostar de doce. Tem menino que vai numa festa, ele só vai no salgado, não vai no doce. E tem outros que só vai no doce. A gente imagina menino não gostar de brigadeiro, não gostar de doce. Pois tem, ele tem armazenado essas informações. Sujeito que tem tendências para o aborto, tendências para suicídio, tendências para não aceitar ser contrariado, tendências de ser mandão, tendências de ser submisso, medos, todos armazenados aqui no perispírito, medos. Medo de bicho, de cachorro, de cobra, de tantas coisas, ele está armazenado. Agora, da planta, a maioria das plantas tem essas informações. E eu ficava às vezes abismado, como é que essa planta tem uma frequência que bate com a frequência que nós temos no nosso perispírito. É que nós temos perispírito, mas a planta também tem perispírito. Ela ficou armazenada essas frequências. Então, o estudar do perispírito é uma riqueza imensa. Então, esse perispírito, ele vai passar as informações para o corpo etérico e vai vir aqui. O corpo etérico tem chakras, tem para fazer, mas o perispírito também tem, na forma mais sutil. É como se a frequência vem numa dimensão, passa para outra, para vir para outra, até chegar embaixo. É igual a energia que chega na nossa casa, não é igual quando ela saiu lá do Itaipu, ela tinha uma grande frequência, ela vai diminuindo, senão estouraria todos os materiais elétricos da casa. Então ela vai fazendo isso do perispírito. Então o estudo do perispírito é de uma riqueza imensa, porque no perispírito tem informações física, mental, gostos, aversões, está tudo aqui, armazenado aqui no perispírito. O jeito disse, puxa, a pessoa tem armazenado isto. Jeito, medo, às vezes medo da pobreza, medo de doenças, medo de escuro, medo de ladrão, medo de morrer, está tudo armazenado, porque medo são coisas do ego que está ligado com o perispírito. A essência é que não tem isto, não tem medo, tem coragem. Então o estudo do perispírito vai demorar mais, porque o homem ainda está estudando o corpo. Ele estudou o corpo, você vê, ele foi descobrindo a parte mais grosseira, foi descobrindo a anatomia, depois foi estudando todos aqueles movimentos por onde a água transporta, o que é que a fotossíntese faz, como é que a folha transforma a energia solar em energia elétrica, depois em energia química, como é que ela faz isso? Isso foi um tempo. Como é que o alimento sai do solo e a água sai do solo na direção da superfície, da zona aérea da planta, mas como é que ela vem também lá, a energia da fotossíntese, como é que chega até a raiz? Então existe todo esse mecanismo. O homem foi descobrindo isto. Depois que descobre isso, ele vai descobrindo as células, o que tem dentro das células, como é o movimento. Depois ele vai descobrindo a parte das moléculas. Depois ele vai descobrindo os átomos, a biologia molecular. Ele vai depois, entrou agora na biologia quântica, no compressão quântica. Então o homem descobriu a genética, o gene, como é esse movimento. Já tem um genoma que ele achava que descobria tudo. Descobriu o genoma, já tem o genoma estudado da maioria das plantas, de grande número de plantas, já tudo bem estudado, mas não esclarece se tem 30 mil genomas, 20 mil, 15 mil, e assim por diante, mas ainda não descobriu. Por quê? Fora disso, ele vai ter que mergulhar no estudo, porque como o homem de ciência trabalha com coisas que ele pode dimensionar,
ele vai entrar nesse corpo etérico, porque ele vai poder dimensionar, para depois mergulhar no estudo do perispírito. O perispírito já vai precisar mais algum tempo. Agora, para sair desse perispírito, você imagina chegar no corpo mental, quanto tempo ainda demora. Porque nós temos algumas informações, eu falo em termo espiritual, falando sobre isso. E já tem algumas experiências que dá para você perfeitamente entender. Por exemplo, o perispírito, já falei que o Hahnemann, ele deixou um trabalho que nem os homeopatas percebem, que na realidade ele deixou o mapa do perispírito aí já para que nós pudéssemos entender, em termos de doenças, de compreensão. Então o estudo do perispírito é algo fantástico, porque o perispírito, ele está em outra dimensão. De outra dimensão do espaço, outra dimensão do espaço, que o próprio Alberto Einstein chamou a atenção quando ele disse que a luz faz curvatura por causa da força da gravidade. Então é como se fizesse curvatura. Então esse perispírito é antimatéria. Tem a matéria e tem a antimatéria. Toda matéria tem antimatéria correspondente. E o perispírito está na antimatéria. Então o perispírito é como se o elétron do perispírito fosse positivo, fosse pósito, como diz a antimatéria. Mas o núcleo do perispírito, o próton, é negativo lá no perispírito. Existe neutro e neutro, meso, um outro positivo é positivo e negativo. Mas o que faz essa força no perispírito manter unida, por exemplo, o átomo, o átomo no perispírito mantém unido, porque aqui no núcleo do átomo, o núcleo é controlado. Apesar dele dizer que inicialmente descobriram que o neutro fazia mantinha isto, depois viu que não era suficiente, trouxeram os mesos para entender isso, mas na realidade o que mantém o núcleo nesse caminho é a força nuclear forte que mantém. Então o perispírito, esse núcleo, ele é a força nuclear forte, mantém ele equilibrado como mantém aqui no corpo físico. Só que nesse núcleo, como o elétron ele expande mais no corpo, no perispírito do que no corpo. Ele expande mais, porque no corpo a matéria está mais grosseira, bem material, aqui está mais sutil. Então as moléculas é como se os átomos fossem maiores. Então o perispírito é como se tivesse moléculas maiores, e essas moléculas maiores vão influenciar a menor que está aqui no corpo. Por isso que ele exerce uma influência muito grande. Mas também a informação passa daqui para lá. Como a informação passa do corpo até o perispírito, são caminhos. Tem algumas informações que nós vamos trabalhando isso. E isto também tem informação que vem de lá para cá e daqui para lá. A força centrípeta levando a informação do corpo até o princípio inteligente e a força centrífuga fazendo o caminho contrário de lá para cá. Então esse estudo do perispírito, ele é riquíssimo. Ele vai trazer muitas informações e muitas luzes para todos nós. O homem tem perispírito, o psicossoma, a planta tem, o animal tem, a bactéria tem, todos os seres viventes possuem. Só que no ser mais primitivo, ele ainda está no início, está esboçando. Ele chega no homem, ele já tem mais informações porque viveu mais. Mas o homem agora começa com a sua intelectualidade tomar consciência e tomar informações sobre isso. Então a ciência ainda não estuda o perispírito, ainda não é da alçada da ciência, não é da alçada, porque ele trabalha com coisas que ele possa dimensionar, mas cada vez a capacidade de dimensionar do homem é maior. Então ele vai estudar o perispírito, porque o perispírito é matéria, e a matéria é um dos caminhos de avanço da ciência. A ciência avança pelo estudo da matéria. Lógico, inicialmente ele quer a matéria que possa ser mensurada pelos nossos órgãos de sentido. O perispírito já tem capacidade
que os nossos órgãos de sentido não dá para mensurar, mas você conhece às vezes uma coisa pelo efeito. Às vezes, pelo efeito, você sabe quem é a causa. Então, dá para saber. Então, o perispírito mostra o efeito, um efeito inteligente de uma causa muito mais inteligente, que é o princípio inteligente. E o princípio inteligente é de uma causa muito mais inteligente, que é Deus. Então, normalmente, os cientistas não trazem a vertente de Deus para ser discutida, mas ela precisa ser discutida porque é a causa primária de todas as coisas. Então, normalmente, o cientista não discute espírito porque acha que você não pode mensurar. Realmente, você não tem como mensurar o espírito, mas você tem como mensurar a parte matéria. Então, perispírito, a matéria dá para mensurar. Daqui a pouco, como o corpo mental vai dar para mensurar. E aí, você fazendo mensurações, você vai poder entender. É igual você olhar esse universo que tem bilhões de galáxias, com bilhões de planetas, de sóis. Dá para a gente entender que essa harmonia não foi feita do nada. Existe uma inteligência por trás, e essa inteligência que tem dificuldade de me entender. Como é que nós vamos entender, às vezes, um ser humano, um vivente qualquer, no caso das plantas, essa complexidade que é uma planta? Mas se você diminui, e o homem estuda a célula é uma complexidade imensa, uma célula só. Mas se você diminui e entra na molécula também é uma imensidão de coisas. Mas se você diminui e vai no átomo, o átomo é uma imensidão. Você veja, só o núcleo de um átomo já tem mais de 100 partículas já mensuradas, fora esse elétron, fora essa força nuclear forte mantendo ela aqui unida, fora todos esses movimentos, toda a química passa por aqui, todas essas composições químicas, todas as formas de matéria que tem, toda a matéria passa por aqui. Nós, à proporção que vamos enveredando, vamos caindo numa complexidade, e essa complexidade não pode ter sido formado do nada. O átomo não pode ter sido formado sem ter uma inteligência suprema por trás. Uma célula não pode ter sido formada sem ter uma inteligência suprema por trás. A planta é um ser muito complexo, e o animal, e o homem, e o ser angelical. Aí os cientistas no futuro serão os maiores religiosos da Terra. É questão de tempo, nós vamos chegar a essa conclusão. Porque eles, quando chegarem a essa conclusão, ele vai dizer, realmente existe uma inteligência suprema por trás de tudo isto. Nós vamos continuar ainda nessa sequência desse estudo do princípio inteligente das plantas. Até o próximo encontro. Boa sorte, meu irmão.